Bom dia, crianças! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos iniciar nossa semana. Nós vamos ver hoje as páginas 236 e 237 do nosso livro. Vamos lá? Vamos ler imagens? Uma personagem, dois momentos. O texto a seguir é um informe publicitário publicado em um almanaque de história em quadrinhos. Você reconhece nele alguma personagem vista nesse capítulo? Leia o texto com atenção. Informe publicitário. Água e monstro. Muitos sustos levam Cascão a uma aventura cheia de perigos. Aqui o almanaque. Como que é o nome desse almanaque? Cascão Jovem Especial. Em cores. O monstro do mar. O que nós estamos vendo aqui? O Cascão, mas ele jovem. Nessa história, nesse capítulo, nós vimos o Cascão como criança, né? Na história anterior. Então aqui, ó, onde que ele está? No fundo do mar, né? O nome do título do almanaque é O Monstro do Mar. Olha aqui, por que a gente sabe? Porque ele está usando aqui o equipamento de mergulho. Nós estamos vendo os peixinhos. Cascão Jovem, edição especial, colorida, inédita e imperdível, já nas bancas. Informe publicitário publicado na revista do Cebolinha, de Maurício de Souza, em 2013. Então, a gente vê dois momentos, né? Primeiro, que nós vimos na outra história anterior, o Cascão criança na festa de aniversário. E aqui o Cascão Jovem. Vamos lá, então, para as perguntas. Número 1. O informe publicitário apresenta a imagem de algo que pretende vender? Qual é o produto anunciado? Então, nós temos aqui, né, esse informe publicitário querendo vender algo. O quê? O que vocês acham? Será que é o nosso almanaque? O almanaque, né? E qual é o produto? Será que se pretende? São duas perguntas. Pretende-se vender algo? Qual é o produto? Número 2. Qual é a principal diferença entre a personagem no informe na história lida anteriormente nesse capítulo? Como eu disse, nós vimos, né, na historinha aqui em quadrinhos, nesse capítulo, essa história em quadrinhos aqui, ó, do Cascão. Né? Qual a diferença? Como que o Cascão está nesta história e como que está agora? Que informações do informe comprovam sua resposta? O que está escrito aqui que demonstra que o Cascão ele não é mais criança? 3. Releia o título da história principal. O Monstro do Mar. Que elementos indicam que Cascão está no fundo do mar? O que tem aqui que indica que ele está no fundo do mar? Que tipo de planta está na parte inferior do informe? Aqui, ó, nessa parte. Essas plantas aqui, será que elas são do mar? No fundo do mar, né? C. Qual é a relação entre o cenário da capa da revista e o cenário da propaganda? Então, essa é a capa da revista. Qual a relação dela com da capa da revista com o cenário da propaganda? D. Que elemento da propaganda poderia corresponder ao monstro do mar? Como você descreveria esse animal? Vocês estão vendo aqui, ó. Que elemento é esse? Como que você poderia descrever esse animal? 4. O informe usa 3 adjetivos para se referir de forma positiva à edição especial da revista anunciada. Quais são esses adjetivos? Adjetivos são as qualidades, né? Então, vocês vão reler para descobrir quais são esses 3 adjetivos. Desses adjetivos, qual pode ser comprovado pela observação da capa da revista? Vocês vão colocar aqui. 5. Nas histórias de sua infância, Cascão tem medo de água. A imagem dele na capa da revista dá a entender que ele superou o medo de água e até aprendeu a mergulhar, ou ele continua com medo de água, pois parece apavorado. Vocês vão marcar o X na resposta certa.
Depois a professora vai estar mandando a correção para vocês. Uma boa aula!